Pois é, tem um outro destaque, inclusive para conectar a essa discussão dos nossos comentaristas. Após várias decisões de ministros contra as CPIs no Congresso, parlamentares da oposição eles preparam uma reação e discutem medidas para reforçar os poderes das comissões e garantir as investigações parlamentares sem interferências do judiciário. Segundo políticos, o julgamento que derrubou aquela prorrogação da CPMI, do INSS, acompanhamos isso na semana passada, isso foi marcado por vários sinais de incômodo da Corte com a atuação dos colegiados, especialmente em relação ao uso de instrumentos como a quebra de sigilos. Uma das propostas já foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, que prevê tornar obrigatória a presença de testemunhas e investigados convocados. Diante desse cenário, a oposição avalia ser necessário a aprovação da autonomia das CPIs por meio de projetos de lei, especialmente pelo fato dessas investigações mirarem figuras muito poderosas na República. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, porque inclusive, Koba, semana passada, durante aquela apreciação feita pelo Supremo sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS, em dado momento, pouco antes de proferir o seu voto, o ministro Gilmar Mendes fez críticas em relação ao vazamento das conversas de Daniel Vorcar, não disse nominalmente, mas deu a entender que, e usou vários adjetivos, inclusive, para criticar os vazamentos, mas disse ser necessário a atualização da lei da CPI, foi isso que ele mencionou. E aí eu queria que você discorresse sobre esse instituto. Entende que há, inclusive, a necessidade da atualização desse dispositivo e que tipo de reflexão é preciso fazer sobre garantir mais poder ao Congresso no que tange o uso desse dispositivo, né, da CPI/CPMI? Olha, Caniato, contextualizando essa manifestação ou essas manifestações do ministro Gilmar Mendes no julgamento em que ele deu vários recados aos parlamentares na semana passada, na decisão que negou a prorrogação da CPMI do INSS, importante deixar claro que foi ele, o ministro Gilmar Mendes, quem pediu destaque do julgamento para que fosse levado ao plenário. Porque o julgamento se daria no plenário virtual, que é uma espécie de plataforma, um lugar onde os ministros simplesmente colocam os votos. Quando ele pede destaque e leva para este plenário que a gente está vendo na tela, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é televisionado pela TV Justiça, replicado por todos os veículos de imprensa, ele quis dar recado para político, sim, quis dar recado para político, tanto que ele não se limitou à leitura do voto, ele não se limitou a acompanhar ou não o relator, ele fez um discurso endereçado, inclusive, aos parlamentares. Posso até compartilhar com você? Já que o Koba menciona essa manifestação do Gilmar Mendes, eu vou pegar um trecho dessa fala, abrindo aspas para o ministro Mendes. Talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar, aí parênteses meus, ele mencionava isso porque havia alguns senadores no plenário do Supremo. Então, voltando, talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. E aí na frente ele diz um dicionário, um abecedário de abuso. E aí mais adiante ele faz a conexão com os vazamentos. Vai lá, Koba. E aí, para complementar, ele dá esse recado, claro, pedindo uma atualização legislativa, né? E aí, o mesmo Supremo que estava decidindo que não deveria interferir no legislativo, hein? Veja só, o ministro está apresentando a sua proposta de mudança de lei numa decisão em que ele falava que o Supremo não tem que se meter no Congresso. Enfim. E aí, ele está falando isso com uma certa razão. Qual a razão? De que, de fato, a lei da CPI está velha e de que a gente precisa atualizar. Mas essas propostas do senador Sérgio Moro são, parte delas, inconstitucionais. Obrigar o investigado a comparecer à CPI ou à CPMI é inconstitucional porque se o investigado não pode se recusar a comparecer diante do juiz ou do delegado ou de qualquer autoridade judicial, por que vai ter que ser obrigado a comparecer diante de um deputado ou de um senador? Quem tem o direito ao silêncio tem o direito de não ir falar. Essa é uma questão constitucional já pacificada, inclusive, na jurisprudência nacional. Em relação a obrigar uma testemunha a depor, isso já é possível. Já é possível que uma CPI determine a condução coercitiva de uma testemunha. A questão é que os parlamentares, por estratégia, intimam investigados na condição de testemunha, para que elas sejam obrigadas a ir, sejam obrigadas a responder. Por isso que essas
testemunhas, entre aspas, entram com habeas corpus no STF, falando que na verdade elas são investigadas e não testemunhas, e pede lá o direito de ficar calado, de ficar em silêncio ou até mesmo de não ir. Ou seja, essa maneira que o senador está querendo atualizar não é a maneira mais adequada. A gente deveria atualizar a CPI, por exemplo, para melhorar a composição, para que não sejam os caciques políticos aqueles a determinar quem é que está, quem é que não está numa CPI. Porque a gente viu isso acontecendo agora na votação do relatório final da CPMI do INSS. De última hora, se exonera ministro, líder partidário, presidente de partido muda a composição de quem é titular, de quem é suplente, para direcionar as decisões. E aí acaba tudo sempre dando em pizza por conta desses poderes de líderes partidários que são maiores do que o dos próprios parlamentares eleitos. Então a gente tem algumas outras formas de melhorar a CPI, não com essas propostas do senador Sérgio Moro. Pois é, aproveitando as pessoas que chegam agora, uma das propostas, como bem mencionado pelo Nelson Kobayashi, senador Sérgio Moro, indica ou sugere tornar obrigatória a presença de testemunhas e investigados que forem convocados pela comissão. Deixa eu passar para o Mota. Mota, nós, por diversas vezes, vários comentaristas, no Pingos e em outros programas da Jovem Pan, criticam o posicionamento de alguns congressistas nas comissões parlamentares de inquérito que transformam aquilo em um festival de cortes para as redes sociais, principalmente para o Instagram. Fazem uma pergunta super longa e aí aquele que foi convidado simplesmente pega o microfone: vou me reservar o direito de ficar em silêncio. E aí o parlamentar em questão transforma aquilo em um super vídeo para conseguir milhares de likes. Mas assim, para a investigação mesmo, ajuda muito pouco. Enfim, o que é preciso considerar em relação ao dispositivo, as propostas para melhorar esse instrumento, e se quando um parlamentar sugere uma proposta que um jurista faz uma rápida análise, como o Koba fez, e já diz: trata-se de uma sugestão inconstitucional, se isso por si só não é também um quase caça-clique, né? Cariato, são questões importantes. Vamos pegar a primeira que você levantou. O fato de alguns parlamentares aproveitarem a oportunidade de estarem em uma CPI ou CPMI para falar com seus eleitores, para lacrar, para fazer vídeos. É assim que funciona a democracia, meus amigos. Um político está fazendo política o tempo inteiro. O político precisa de votos, precisa de eleitores. Ele, às vezes, tem que transformar aquilo que ele está fazendo em uma coisa midiática. Não há nada de errado nisso. O que acontece muito errado, é quando você vê magistrados fazendo isso. Magistrados fazendo discurso político, magistrados lacrando, magistrados transformando o trabalho de aplicar justiça em espetáculo. É isso que está errado. Os políticos têm que fazer política, é óbvio, esse é o papel deles. Foi por isso que nós criamos um sistema chamado democracia, onde os políticos precisam aparecer para que você, eleitor, conheça os políticos e vote neles quando chegar o período eleitoral. A gente não pode criar um sistema que incentiva isso e depois reclamar que os deputados querem aparecer. Mais uma vez, uma CPMI ou uma CPI não substitui uma polícia. Se a gente hoje tem essa expectativa, a expectativa de que o parlamentar atue como se fosse um investigador policial, se a gente tem essa expectativa, é porque o sistema de justiça criminal, incluindo os seus magistrados, não estão cumprindo o seu papel. Pois é, deixa eu passar para o Beraldo também escutar o que ele pensa a respeito, mas antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui nas demais plataformas, Cristiano Beraldo também vai refletir a respeito dessa tentativa de alguns congressistas de atualizarem, permitirem que a CPI ou a CPMI, que esse instrumento seja mais eficiente, inclusive na tentativa de levar figuras que estão sendo investigadas. Você, Beraldo, tem gente que acha que CPI e CPMI não ajuda em absolutamente nada. Outros falam: vamos criar uma CPI, depois vai dar tudo em pizza. No imaginário da população, é disso que se trata. Até um dia a gente poderia fazer uma enquete a respeito. Neto, tá tudo errado no Brasil.
Então, para onde quer que a gente olhe, a gente percebe que nada funciona da maneira que deveria. E isso acontece com essas comissões de inquérito dentro do Parlamento brasileiro. Porque qual é o propósito da CPI? Não pode ser fazer o trabalho que é executado pela Polícia Federal, pelas polícias estaduais. A CPI, ela deve ter um papel de, ao discutir temas que implicam em eventuais aspectos de mau funcionamento do Estado brasileiro, que o parlamento possa propor mudanças para que a gente melhore do ponto de vista institucional, do funcionamento do Estado brasileiro, e com isso o país ande melhor. Mas a gente não vê isso acontecer. Quantas e quantas CPIs acontecem e às vezes o relatório não é nem aprovado. Aconteceu com a CPI do MST, salvo engano, tem 2, 3 anos isso. Então, a CPI do jeito que está hoje, ela não tem um propósito específico. O que ela consegue muitas vezes é dar visibilidade a um determinado tema à sociedade, tendo em vista a vasta cobertura de mídia e, obviamente, um certo uso dessas bancadas, desses ambientes pelos parlamentares para darem ali os seus shows, enfim, tem bate-boca, acaba sendo quase um entretenimento do noticiário. Só que do outro lado nós temos o judiciário, que hoje funciona de uma forma totalmente deficiente no Brasil. A gente tem de um lado a possibilidade de acionar o judiciário brasileiro sobre qualquer coisa, mas de outro, os grandes temas do Brasil são discutidos a partir desse jogo de influência. Quem que eu contratei de advogado, quantos advogados eu contratei, quais são os escritórios, dependendo do tribunal vou contratar o escritório A ou B. Quer dizer, a qualidade do advogado, o notável saber jurídico do advogado que vai oferecer um conhecimento elevado ao seu cliente a partir da sua experiência, isso está em segundo plano. Isso não é mais um requisito primordial observado e levado em consideração por aquelas pessoas que contratam determinados advogados. Então a gente vê que está realmente nesse aspecto tudo muito errado. E aí, só para terminar, ainda trago aqui a falta de recursos e investimento nas forças policiais. Nós vemos a Polícia Federal, as polícias civis, muitas vezes trabalhando por puro amor à camisa, por vontade de executar um trabalho, porque estrutura, tecnologia, amparo para realizar o seu trabalho, muitas vezes faltam. Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, e eu quero lembrar da enquete do dia. Todo programa a gente publica uma pergunta, um tema ligado ao noticiário, e aí abrimos a possibilidade para que você se manifeste também. A gente trata da questão que envolve a criação de taxas, de impostos por essa administração, se isso tem a ver com a aprovação em queda da atual administração. Se puder, vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Deixa eu só passar para o Nelson Kobayashi, porque tem algumas pessoas que se manifestaram aqui no nosso chat, Koba, questionando o poder de investigação ou as consequências para um processo de investigação daquilo que é apresentado por uma CPI, com o relatório aprovado ou não. Uma vez que o relatório seja rejeitado, aquilo que foi, a energia que foi gasta, foi para o ralo? Foi para a lata do lixo? Ou Polícia Federal e Ministério Público podem se utilizar do relatório? Essa é uma questão. E aí outras lembranças, talvez, da nossa audiência, quando mencionam CPI dos Correios, CPI do Mensalão e CPI do caso PC Farias, que culminou na queda de Fernando Collor de Mello, pessoas mencionaram como exemplos bem-sucedidos de CPIs que foram realizadas. Mas vários outros mencionam comissões que foram realizadas, perduraram por muito tempo e acabaram não dando em nada. Eu acho que o Beraldo até mencionou há pouco a CPI do MST, que acabou não resultando em absolutamente nada. O que é preciso trazer, olhando um pouco para a nossa história, as CPIs, no geral, dão em alguma coisa? Olha, respondendo à primeira pergunta, Caniato, na prática, o relatório final de uma CPI é papel de pão.
não faz grande diferença. Tudo o que aconteceu antes de um relatório final, sejam os depoimentos, os documentos, as provas que foram ali produzidas, tudo aquilo é encaminhado da mesma forma, ou pode ser encaminhado da mesma forma para as autoridades competentes, para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, se o crime for de Polícia Civil, para o Ministério Público, de alguma maneira aproveitar, para que ele aproveite de alguma maneira aquilo que foi produzido. O relatório, ele nada mais é do que uma opinião de quem presidiu ou relatou aquela comissão, uma opinião de que fulano, ciclano tem culpa no cartório e que por isso merece ser ou não indiciado, por exemplo. Nessa do INSS, por exemplo, tinham mais de 200 indiciados. Mas é uma opinião que não vincula, não obriga, por exemplo, o promotor a achar que ele merece ou não ser denunciado, ou o delegado de polícia a concordar ou não com aquela opinião. Então, na prática, o relatório final não gera tanto efeito assim, ele é muito mais simbólico do que prático, no final das contas. Agora eu gostaria de falar sobre a proposta do senador Sérgio Moro, que pode ter a ver com estratégia. Uma estratégia muito parecida com a que foi adotada pelo Guilherme Derrite, deputado e pré-candidato ao Senado no PL Antifacção. O Derrite colocou no PL Antifacção a proibição de preso provisório votar. Está preso preventivamente, não pode votar. Está preso temporariamente, não pode votar. Todas as prisões provisórias, ou seja, pessoas presas sem condenação. É claramente inconstitucional, porque a Constituição fala que só pode ser considerado culpado depois da decisão definitiva, com trânsito em julgado, condenatória e tal. Só que foi uma estratégia, uma jogada de mestre, no meu ponto de vista, porque ele conseguiu aprovar no Congresso, é popular, as pessoas querem que presos não votem, sejam presos provisórios ou não, e colocou essa batata quente na mão do presidente da República, que recebeu vários pareceres de inconstitucionalidade, como era previsível. E o presidente da República, no final das contas, em ano eleitoral, fez o quê? Manteve, não vetou este trecho do PL Antifacção. A mesma coisa pode estar acontecendo agora com essa proposta, por exemplo, do senador Sérgio Moro, em ano eleitoral também, que, claro, ele precisa explorar algo do judiciário, já que ele vem do judiciário, enfim, faz essa proposta para obrigar a investigada a comparecer. É inconstitucional. Se isso passa no Congresso, isso cai na mão do presidente da República, vai ser o presidente que vai falar que não tem que conduzir investigado, que não tem que comparecer investigado. Esse jogo de jogar batata quente um na mão do outro, é o jogo da política. Por isso que a gente, às vezes, não pode interpretar uma proposta como totalmente em relação à técnica, ao mérito. É do jogo da política, principalmente quando a gente fala em um ano eleitoral em que tudo repercute em voto.